Oi, gente. Mais um outro vídeo sobre cangaço. Vejam só, gente. Quando eu comecei a estudar a questão do cangaço, não é porque eu tenho pessoas minhas que foram ligadas ao combate ao virgulino, cangaceiro, lampião. Não foi absolutamente. Foi porque Paulo Gastão, ele praticamente me intimou, Paulo Gastão. As pessoas que já estão há mais tempo estudando cangaço sabem exatamente de quem eu estou falando. Paulo Gastão foi um dos fundadores do Cariri Cangaço, né? Existe um grupo de pessoas, né? Eu acho que até uma ONG, de pessoas que se juntam para estudar o cangaceirismo, em especial o lampião, que coisas também dos sertões. O Paulo Gastão, além de estudar sobre o lampião, sobre o virgulino, né, ele estudava também outras coisas do sertão, do Cariri, né? Então, ele que me chamou, né? Então, nada a ver, eu comecei a desenvolver o meu trabalho, aí a partir do chamamento de Paulo Gastão, eu escrevi alguns, digamos assim, alguns contos. Na época eu escrevi um conto para uma antologia do Paulo Gastão, certo? E depois, aí então, eu fui trabalhar o meu livro sobre as minhas reflexões, o que eu pensava sobre o virgulino, mas eu me ative primeiro a estudar esses símbolos usados pelo lampião. Eu queria entender, né, porque ele andava com aqueles penduricalhos, aquele monte de coisa, parecia mais sei lá, pendurava, não era quartinha, era um cantil, né? Pendurava canequinha, prato para comer, porque ele vivia perambulando, ele vivia de lugar em lugar, ele não tinha paradeiro. Por quê? Porque era um criminoso e porque também tinha problemas de comportamento, né? Eu não diria que o lampião era uma pessoa, ele era psicopata não é doido, mas como ele cometia muitos crimes, ele viveu a vida inteira dele cometendo crime, desde pequeno, que o virgulino o lampião, né? Ele já vivia cometendo pequenos delitos, pequenos crimes, né? Ele roubava os amigos, ele roubava, onde ele passava, ele roubava bode, ele matava os animais, roubava e enterrava o couro, né? Dos bodes, dos cabritos, né? E então, aí surge aquela confusão ali dele com o Zé Saturnino. O Zé Saturnino disseram que foi por causa do chocalho, porque o Zé Saturnino tinha um chocalho, o lampião roubou e o chocalho estava amassado, porque quem estuda também analisa a questão dos chocalhos. Os chocalhos, eles têm o som do chocalho, quando o chocalho bate, a pessoa que tem uma audição boa sabe, né? Aquele chocalho é o meu chocalho, né? Então, o chocalho do Zé Saturnino foi encontrado junto com os animais do virgulino e assim vai. Então disseram, foi o virgulino que roubou. Na verdade, os Ferreira roubavam mesmo, viu, gente? Já era desde pequeno. Os filhos da Solema, que era eles eram netos de Jacosa era a avó, né? Eles eram mesmo de roubar, viviam já larapeando ali, lá para o lado de Vila Bela. Aí saem de lá de Vila Bela, foram lá para perto de Poço do Negro, né? Mas continuaram fazendo as coisas erradas. Um certo tempo, o virgulino passou sendo almocreve. A almocreve é uma atividade do campo que eles cuidavam dos animais, né? E eles também eram comerciantes. O pai do virgulino era comerciante. Essa história de dizer, o virgulino, o pai do virgulino começou a matar por conta do pessoal que tinha condição e pobre sofre na mão de rico. Não é verdadeiro, gente. Essa história não bate com a história real do virgulino. Não é porque os coronéis, né, eles reprimiam, nada disso. O virgulino, a família Ferreira, já era uma família cheia de problemas, né? Tanto que
Foi um desassossego para o pai de Virgulino, para a mãe de Virgulino, porque eles viviam lá rapeando mesmo, roubando mesmo. Lá, pro lado de Vila Bela, depois de Nazaré do Pico, foram expulsos de lá de Nazaré do Pico e não pararam de fazer as atrocidades não, viu gente? Então o Virgulino, eu gostaria de dizer assim, que eu estudo o comportamento do Virgulino, porque entre os filhos, os irmãos Ferreira, né, tinha as mulheres e tinha os irmãos, né, o Levino, sei lá, e eles eram larápios mesmo, tá? Então, quando eu comecei a estudar, foi para entender o comportamento do Virgulino. O comportamento do Virgulino, muita gente só fala porque o Virgulino era isso, era aquilo, praticava, sabia como enganar, claro, era mentiroso. Todo psicopata é mentiroso, todo psicopata é narcisista, todo psicopata engana, mente mesmo, não é pouco não, é muito, né? E Lampião era essa pessoa. Então, sabe fazer amizade não é amizade. Psicopata não tem amizade com ninguém, tem interesse, tá? Psicopata é uma pessoa ardilosa, perigosa, e quando é no nível do Lampião, pior ainda, deu muito trabalho para as forças volantes. Por que força volante? Porque o Virgulino vivia se mudando, ele não tinha paradeiro, porque onde ele chegava, se ele passasse 15, 20 dias sem roubar, sem matar alguma coisa, ele endoidava não, que ele nunca endoidou, né? Psicopata não é doido não, viu gente? Mas ele tinha o faniquito de sair para estuprar, para matar. Ele guardava as energias dele, entre aspas, né? Ficava com aquilo na mente, guardando, tramando. Aí quando ele endoidava mesmo endoidar de novo, lá vai. Para ir atrás de mulher, ele queria estuprar, né? Ele estuprava a mulher e ele também era pedófilo, viu? Virgulino era pedófilo, né? Gay e pedófilo, né? Ele pegava a meninadinha todinha, aqueles meninos delinquentes, né? Já tinha os delinquentes, né? Sempre teve, né? E aqueles como Volta Seca da vida, que com 11 anos já matou uma pessoa. Gente, 11 anos já matou uma pessoa, tá? Aí ele, venha pra cá pro meu bando, venha pra cá. Aí ele dava comida, não dava casa, porque ele mesmo não tinha casa, né? O Virgulino não tinha casa, e até eu peguei aqui um livro, né, que é dos fetiches, né? Ele era fetichista, né? Aí aqui ele praticava agrofilia. O que é agrofilia, gente? É gostar de fazer sexo com cheiro de mato, de grama, de planta, né? Então ele tinha esse, mais um dos fetiches de Lampião. Além do fetiche que ele tinha pelos bordados e pela renda, por isso o bordado. A Maria, quando entrou para o cangaço, já foi por conta do bordado. A Maria disse que sabia bordar, ele perguntou, a Maria disse que sabia bordar, ele deu um lenço para a Maria bordou, alguns lenços, não sei quanto, alguns dizem que foram 3, outros dizem que foram 15, ninguém sabe, quem é que sabe quantos lenços foram? Sabe-se que a Maria Deia, que já era casada, deixada do marido, já também era outra que tinha lá os problemas dela, né? Com o marido, não se deu com o marido, não se dava, né? E entrou para o mundo dos homens, né? Ela, quando entrou para o cangaço, cortou o cabelo a la Garzone, ou a la homem, porque ela também tinha a tendência dela para o lado masculino, ela devia ser feminista, né? Se fosse hoje, seria feminista. E outra coisa, gente, falar em Lampião gay, gente, vamos parar com essa de achar que o grande pecado de Virgulino foi ser gay. Não, gente, o grande pecado de Virgulino, que não era pecado, é um distúrbio de personalidade, é um problema de personalidade, um desvio, né? Não era ser gay, era matar, estuprar, tocar fogo nas pessoas e nos animais. Era a ruindade, a maldade do psicopata. Psicopata não é fácil, e o psicopata, quando ele pega o domínio, vamos lá, o Napoleão Bonaparte, né? A história do Napoleão Bonaparte. Quem não sabe, está na história, né? Napoleão Bonaparte, um Hitler, né? Está comparando com Hitler? Lógico, Hitler, eu acho que o Lampião matou mais do que Hitler, porque Hitler mandava colocar as pessoas naqueles vagões ali de trens,
né? E soltava gás para matar as pessoas, né? Por isso o Holocausto, né? Por isso o genocida, o Holocausto, né? O Lampião era um genocida, sim. Foi um grande genocida. Ninguém sabe quantas pessoas o Virgulino matou. Ninguém sabe, nem vai saber nunca, porque ele tocava fogo nas casas com as pessoas dentro. Quem é que sabia quantas pessoas tinha ali? Não sabia, tá? Ele não tocou fogo em Nazaré porque os nazarenos não deixaram, né? E onde ele passava, ele cometia atrocidade. Quando ele estava na vontade dele de estuprar, ele estuprava e fazia curra. Ele estuprava, né? Pegava as mulheres, estuprava. Ele não gostava muito de mocinha, não, né? Ele gostava mais de menininho. Menino ele gostava, né? Era habilidoso para lidar com os menininhos. Agora, a Maria já tinha sido casada, aí ele aproveita e leva a Maria para o cangaço. A Maria também tinha lá o problema dela, né, feminista, né, e dizem que ela tinha um caso ela teve um caso, não tenho certeza disso aí, essa daí eu não posso dizer, mas dizem que surgiu no livro Mata Sete que era um trio, ela, Luiz Pedro e Virgulino. Agora, com o Luiz Pedro com o Virgulino, isso daí é certo que eles tinham uma jura, né, que era uma promessa que tinha que se cumprir, de morrer os dois juntinhos, né? Não morreram juntinhos, mas no meu entendimento, só tem duas possibilidades para o Virgulino ter sumido, entre aspas, né? A primeira foi do Luiz Pedro, amante dele, ter atirado na cabeça do Virgulino. O primeiro tiro dado na cabeça do Virgulino. A segunda possibilidade foi que o Virgulino não tinha como sair ali, jamais ele se entregaria para as polícias, para o Estado fazer a justiça. Ele nunca nem respondeu ao processo. Ele foi chamado uma vez, ele foi intimado e ele compareceu numa delegacia, mas sumiu, nunca mais, ele nunca pagou pelos crimes dele, né? Ele nunca pagou pelos crimes dele. E foram muitos crimes, né? Deixou muita viúva, muito órfão, né? Pode ter deixado filhos, a gente não sabe. Diz que como é que se diz? Deixou uma filha aí, eu acredito que pode até ter deixado mais, porque se ele estuprava as mulheres, podem ter ficado grávidas, né? Pode alguma ter ficado grávida, conforme pode ocorrer isso, né? Bom, gente, por hoje, esse vídeo eu vou ficar por aqui, porque eu vou precisar resolver algumas questões, né? E então, o meu objeto de estudo é o Virgulino Lampião, né? Quem deu o cabo do Lampião, no meu entendimento, foi ele mesmo. Ele pode ter atirado na cabeça dele, porque psicopata, eles não atendem à lei, eles não obedecem à lei do Estado, nenhuma lei. A lei é a dele, tá? Todo mundo sabe, a lei do psicopata é a lei dele, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui e deixar os meus vídeos. Dê o like aí, porque se vocês gostarem, né? A minha linha da psicologia, da psicanálise do direito. Principalmente eu gosto de estudar o crime e o criminoso, tá? Então, o crime, que era o cangaço, né? O mundo do crime, e o criminoso, o Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço, tá ok? Dá o like aí, tá certo?